Fala, povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adilson e estamos começando mais um programa Polêmicas da Bíblia. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que ainda não conhece o nosso canal tem por objetivo esclarecer algumas dúvidas a respeito da Bíblia Sagrada e também corrigir algumas distorções que acontecem na palavra. Até mesmo falar a respeito de algumas frases que são muito repetidas no meio do povo cristão, frases que as pessoas aprenderam com seus líderes, pastores, padres, enfim, pessoas até que tinham boas intenções, que aprenderam errado e nos ensinaram errado, e a gente continua a transmitir de maneira errada. Por quê? Aquilo que você aprende errado, a tendência é que você também ensine errado. Muitas coisas que aprendemos com nossos pais, hoje nós repetimos, porque foi a maneira que nós aprendemos. Então, eu quero deixar bem claro que a intenção desse canal não é criticar ninguém, apontar o dedo para ninguém, falar que A ou B está errado, C ou D está certo. Mas mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, o que realmente o texto quer falar. E eu sempre falo aqui que um texto fora de contexto, ele vira um pretexto. Ele vira um pretexto para o pregador falar aquilo que ele acha que é, ou seja, manifestar a sua opinião própria a respeito de determinado assunto. E o assunto que queremos tratar hoje é sobre julgo desigual. Esse tema foi indicação do nosso irmão Leandro de Melo Gouveia, que tem uma escola de música ali no Jardim São Luís. Muito obrigado, irmão Leandro, pela sua indicação. E ele falou: pastor, fala sobre julgo desigual. Mas o que realmente vem a ser julgo desigual? Será que é aquilo que foi nos ensinado por nossos mestres? Vamos analisar dentro da palavra do Senhor. Olha só, o texto que vamos ver, ele está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Olha só, ele fala assim: o que tem em comum a justiça e a maldade, a luz com as trevas, Jesus com o maligno, a justiça com a injustiça, o crente com o incrédulo, ou até mesmo o templo de Deus com os ídolos. Se a gente analisar essa frase somente por esse texto e não analisarmos todo o contexto bíblico, dá a entender que quando a gente se rende aos pés do Senhor Jesus, quando a gente se converte, quando a gente passa a frequentar alguma igreja, dá a entender que a gente deve se isolar do mundo, se afastar completamente de nossos amigos. Aí aquela pessoa, por exemplo, que era viciado em drogas, né? Usuário de drogas, ele se converteu. Hoje ele está na presença do Senhor, hoje ele está dentro da igreja. Conforme ele foi sendo ensinado da maneira errada, ele pode pensar assim: bom, hoje eu estou na casa do Senhor, eu estou convertido, não posso chegar perto dessas pessoas. Porque a própria palavra falou que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem o crente com o incrédulo. Aí essas pessoas, quando eles saem na rua, se eles encontram com pessoas que eram seus amigos na época que ele usava drogas, o que ele faz? Ele se afasta, ele atravessa a rua, passa do outro lado, faz de conta que nem viu. Por quê? Porque ele aprendeu que a luz não tem parte com as trevas, que ele deve se afastar dessas pessoas. Da mesma maneira, a mulher que outrora foi uma prostituta, hoje ela está liberta pelo Senhor, glória a Deus, ela está dentro da igreja, né? Louvando, adorando o Senhor, aprendendo a respeito da palavra. Só que quando ela sai da rua, o que ela faz? Se ela enxergar algum dos seus colegas, das suas colegas, ela vai se esconder, ela não vai querer ser vista pelas colegas, porque não quer que ninguém veja ela conversando com uma prostituta, por exemplo. Então, ela atravessa a rua, passa do outro lado, finge que não viu, enfim, faz de tudo para se esconder.
Assim acontece da mesma maneira. A pessoa que era ladrão está na igreja hoje, se encontrar com algum dos amigos que outrora roubavam com ele, ele também vai fingir que não viu. Ele vai ver os colegas dentro do bar bebendo, colegas que eram colegas de bebedeira. Ele não vai entrar ali com certeza, não vai passar, não vai cumprimentar. Mas, afinal de contas, é isso que Deus quer para nós? Isso é o que significa realmente julgo desigual? Será que é isso que a palavra está falando? Será que é isso que Deus quer? Que a partir do momento que a gente se converte, que a gente se isole do mundo, que a gente não converse com ninguém, que a gente perca todas as nossas amizades que tínhamos com essas pessoas? Será que é isso? Se analisarmos somente por esse texto, dá a impressão que sim. Dá a impressão que a partir do momento que você recebeu Cristo como Salvador, você tem que ficar dentro da igreja, simplesmente sentado num banquinho ali, aprendendo a respeito da palavra e se isolar completamente desse mundo. Mas foi isso realmente que Jesus falou? Não. E eu quero que você veja o contexto bíblico. Se você analisar o texto lá em João, capítulo 17, versículo 15, ali ele narra um discurso de Deus, e Jesus. Jesus falando com o Pai. Olha só o que Jesus fala ali para Deus. Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Prestar atenção? Jesus deixou bem claro. Eu não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Porque eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Mas assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Prestar atenção? Jesus não falou em momento algum que era para Deus nos tirar desse mundo, para a gente ficar isolado no mundo. Muito pelo contrário. Nós temos que estreitar os nossos laços de amizade com aquelas pessoas que eram nossos amigos lá no passado. Por quê? Você, por exemplo, que era usuário de drogas, hoje você está na presença do Senhor e glória a Deus por isso. Deus te libertou, Deus fez uma obra na tua vida. O que Deus quer que você faça? Ele quer que você realmente saia por esse mundo, vá até aquela pessoa que usava drogas com você, que você chegue para conversar com aquela pessoa, que você estreite laços de amizade com aquela pessoa. Porque você não vai precisar nem abrir a sua boca. A partir do momento que aquelas pessoas olharem para você, eles vão ver a grande obra que Deus fez na sua vida. Eles vão lembrar, aquele rapaz que dormia na calçada, aquele rapaz que vivia caído nas sarjetas, aquele rapaz que vivia dormindo no meio do mato. Hoje ele tem uma família abençoada. Olha a transformação. Eles vão olhar para você e vão ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Eles vão olhar aquele rapaz que andava todo barbudo, todo sujo, todo magro, seco por causa das drogas. Hoje está bonito, está forte, tem um brilho diferente. Eles vão ver o testemunho de vida. É isso que eles vão ver, a transformação de Deus na sua vida. Aí eles vão querer ser igual a você. Eles vão falar, eu quero ser igual a essa pessoa aí. Olha que transformação. Realmente foi Deus que fez essa obra na vida dele, porque ele sozinho não teria condições. Da mesma maneira, a prostituta. Por quê? Porque antes elas viviam se drogando, noite após noite, passando humilhação, sofrendo ali, sem ter uma família, sem ter ninguém para voltar para casa. Hoje, Deus fez uma obra na vida delas. Elas têm também de chegar nessas antigas amigas, conversar com elas, fazer amizade com elas, para que elas vejam a transformação que houve na vida dessa prostituta, que ela é uma nova mulher, uma nova pessoa, não somente pelas vestes, mas pelo comportamento, pela transformação que Deus fez na vida dessa pessoa. É assim em todos os setores, com os ladrões, traficantes, enfim. Jesus, a intenção dele não é que você entre dentro de uma igreja, que você fique a vida inteira sentada num banquinho só aprendendo a respeito da palavra ali, se alimentando da palavra, louvando, adorando o Senhor, sem fazer a obra lá fora. Não é isso que Jesus quer. O próprio Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Cristo, ele andava com os pecadores, ele comia com os pecadores. Por quê? Ele queria mostrar para os pecadores
que as pessoas podem ser diferentes, que as pessoas podem ser transformadas quando se rendem aos pés do Senhor Jesus. Então, geralmente os pregadores nos ensinaram a respeito de uniões, né? União entre crente e descrente, esse tipo de coisa. Oh, você não deve namorar uma descrente, você não pode casar com uma descrente. Na verdade, o Senhor Jesus disse que não era para Deus nos tirar do mundo, mas para nos guardar do maligno. O que ele quer dizer com o jugo desigual? Ele quer dizer o quê? Que você pode estar junto, mas sem participar dos mesmos pecados. É isso que ele está falando. Você pode estar junto sem participar das mesmas maldades, das mesmas falcatruas, das mesmas coisas erradas que eles faziam. Porque aí você vai estar mostrando que você é diferente pelas suas atitudes. É isso que o Senhor está dizendo. Ele vai te guardar do maligno, mas não é para você se afastar. Porque Ele quer que a gente continue a obra que Ele começou nessa terra, que é resgatar essas vidas que estão perdidas, essas vidas que estão na mão do maligno. Você prestou bem atenção? Então, não é para ficar só sentadinho no banco de igreja não, se tornando obeso espiritual. Eu gosto de usar esse termo, obeso espiritual. Aquele que se enche da palavra, se enche do poder de Deus, mas não divide com ninguém. É o obeso espiritual. Mas Deus, Ele te resgatou. E primeiro, Ele permitiu que você ficasse tanto tempo ali no mundo das drogas, no mundo da prostituição, do roubo, do furto, enfim. Por quê? Porque hoje você tem autoridade para chegar nessas pessoas, para chegar naqueles malucos e falar para eles que Jesus cura, liberta e transforma. Eu nunca usei drogas na minha vida. Eu não tenho tanta autoridade do que você que já usou drogas na sua vida. Porque você vai chegar lá, eles vão te reconhecer e eles vão ver a transformação que Deus fez na tua vida. Esse é o ponto. Esse é o X da questão. Deus vai te capacitar. Esse tempo todo Ele permitiu que você ficasse no mundo, te trouxe, te resgatou, trouxe para a presença dEle, porque a partir desse momento você está sendo preparado para você fazer a obra lá fora, para você resgatar aquelas vidas que estão nas mãos do maligno. Então, esse é o sentido da palavra, que você tem que estreitar seus laços de amizade, sim. Você não tem que se afastar dessas pessoas, muito menos da sua família. Tem gente que vira crente, se torna evangélico, se afasta até dos seus familiares, e isso está errado. Você tem que continuar, vai até eles, faz amizades com eles para eles verem a transformação que teve na sua vida. E eles vão ver que realmente que Deus é poderoso, que Deus pode transformar a vida de qualquer um. Amém, queridos? Você que curtiu essa mensagem, que você gostou dessa mensagem, dá seu like, dá sua curtida aí e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E para quem não conhece jugo, eu até esqueci de falar no começo, jugo é aquela peça de madeira que coloca sobre dois bois, o pescoço de dois bois, e coloca o jugo e coloca os dois lado a lado ali para puxar uma carga, seja para puxar uma carroça, para puxar um arado. Então o jugo, qual é a importância do jugo? É que os dois animais têm que ser basicamente do mesmo tamanho, para eles puxarem a carga por igual. Isso é jugo, aquela peça de madeira. Ou seja, se um for mais alto, outro mais baixo, não vai funcionar. Porque o peso vai ficar caindo muito mais em cima de um do que em cima de outro. Então, esse é jugo, aquela peça de madeira que é colocada sobre os ombros de dois animais. Por isso que Paulo fala ali na palavra, jugo desigual. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.